lá, manchete do professor Vila. Professor Vila traz The Last Dance. A última de Roberto Campos Neto no Banco Central, no Copom, 1% no lombo dos brasileiros, professor Vila. Essa é a questão, Amadeu. Eu estava lendo agora uns debates sobre a economia brasileira do final dos anos 1990, portanto, no final do século XX, e estava essa discussão sobre Banco Central, né? Eu sou radicalmente contra a autonomia do Banco Central. Não é possível um presidente do Banco Central, sem ter tido um voto, sem ter prestado concurso, ter um papel tão importante na economia nacional, decidindo a vida da economia nacional, porque o papel do Banco Central é muito importante. Sendo assim, uma das tarefas sérias do governo, sei que não é fácil, é no próximo mandato, enfrentar essa questão da autonomia do Banco Central que dá nisso. Essa medida é correta? Não, não é correta. Por quê? Ela encarece ainda mais o crédito. E a tendência é aumentar, eles querem aumentar ainda mais 2% a taxa Selic, que é a taxa básica, que não é aquela que eu, você, quem nos assiste, pega o empréstimo. Não é mais a taxa básica tal. A grande questão é que a economia brasileira não apresenta nenhum problema grave que explicaria você jogar a taxa de juros lá no céu, sendo uma das maiores, ora é a segunda, ora é a terceira, ora é a primeira do mundo. É um absurdo, né? Porque você diminuindo o crédito, você encarece aquelas pessoas que já pegaram empréstimo. Segundo, impede que essas pessoas possam fazer novas compras, trava o comércio, trava a indústria, né? Trava até a agricultura, né? Que as pessoas têm mais dificuldades de fazer suas compras, seus gastos normais, e diminui, claro, afeta por tabela também o próprio emprego. Se nós olharmos, por fim, para ser muito rápido sobre essa questão, olhar os dados do PIB do terceiro trimestre, quer dizer, do crescimento da economia, você observa que as empresas estão dando lucro, os maiores bancos estão dando lucros fantásticos, a inflação está relativamente sob controle, o desemprego é o menor da série histórica, se você observar ali o consumo das famílias que aumentou, o investimento, se olha a balança de pagamentos, observa as exportações, no caso da balança comercial, né, um saldo bastante significativo. Sendo assim, qual a razão de aumentar a taxa de juros, que vai ter um impacto absolutamente negativo na economia, né, e isso vai ter reflexos no ano que vem, e tem um reflexo, Amadeu, por fim, político. Né? Porque, claro, quando você faz uma contração econômica, e o objetivo é uma contração, porque a ideia é que a economia está muito aquecida, precisa contrair para diminuir a inflação e, com isso, ficar dentro da meta. Contrair significa diminuir o emprego, né? As expectativas que as pessoas têm de consumo, e travar a economia, ou seja, aquele PIB que muitos imaginam o ano que vem esteja próximo de 2 a 2,5%, numa contração dessa, eles querem aumentar ainda mais, você vai derrubar o PIB de 1 a 1,5%, o que é péssimo economicamente para um país como o nosso, e com reflexos diretos na sucessão presidencial de 26. Essa decisão do Banco Central é um desastre. Que quando você mexe na taxa de juros, o reflexo não é amanhã nem depois de amanhã, como explicou o professor. É daqui a 4, 5 meses, quando as empresas passam a ter menos dinheiro na praça e aí você tem menos investimento, como disse o professor, e aí caminha-se, espero que não, para uma retração econômica. Espero que não também. Aliás, hoje saiu mais um dado positivo para refutar esse aumento na taxa de juros. As vendas aumentaram, o setor de serviço cresceu. Vamos ver, Nájila, o crescimento das vendas no comércio? Teve uma alta de 6,5% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, na série sem ajuste sazonal. Essa foi a 17ª taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano, o setor avançou 5% e em 12 meses, o crescimento foi de 4,4%. Segundo o IBGE, houve alta em 6 das 8 atividades em outubro. Móveis e eletrodomésticos, equipamentos e material para escritório, tecido, vestuário e calçados, combustíveis e lubrificantes, além de supermercados, livros e jornais. Ou seja,
tudo o que o mundo da economia real do dia a dia mostra, desmente o caos que o Banco Central projeta nos juros, Ari. O que é pior, Amadeu, é que essa alta galopante nos juros, o professor já disse aí que deve superar 14%, ela prejudica aquele brasileiro que ficou alijado do poder de compra, do poder de crédito para financiar um carro, financiar um apartamento, financiar uma casa. E nesse governo Lula III, ele tinha reconquistado esse poder de compra e financiamento, porque quem tinha dívida teve a oportunidade de renegociar essa dívida com aquele programa do ministro Fernando Haddad, o Desenrola Brasil, tinha recuperado o emprego, o nível de desocupação caiu. Então, pegar a coisa no crédito, seja um carro, um imóvel, até fazer uma viagem, uma festa de 15 anos para a filha, ficou mais acessível. Quando você tem uma taxa Selic aumentada, ela vai para a economia real na forma de um carro que você compraria por 100 mil e pagaria 120 mil, você vai pagar 220 mil. Uma casa. Então, a maioria dos brasileiros de classe baixa, tende a desistir de adquirir o bem, de melhorar de vida. Ruim para todo mundo. Professor Vila, muito obrigado. Até amanhã, professor.